Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje é dia de falar de outro tabu no meio da espiritualidade, que é o celibato. O celibato ele vem do latim celibatus e ele significa algo como não estar casado, não estar junto. Ele era usado em oposição a uma outra palavra em latim que era coniugalem, que significa basicamente conjugal, algo que está conjugado. E esse jugo, ele tem muito a ver com a dominação. Sabe quando você impõe o seu jugo a outro povo? Os romanos, eles tinham um modo de mostrar isso em latim, que era uma espécie de uma cruz de madeira em cima de um carro, e quando um prisioneiro ele era levado para Roma, ele desfilava nessa cruz e nesse carro. Então isso era a interpretação dos romanos do que era jugo ou do que era algo conjugado, algo que tinha sido dominado. Ou seja, a ideia de casamento para os romanos era meio estranha, né? Porque se celibato tem a ver com sem estar casado e jugo era o oposto, então estar casado era estar sob jugo. Meio estranha essa ideia dos romanos. Mas o celibato é algo que a gente encontra em várias ordens monásticas, em várias religiões e também em algumas tradições de autoconhecimento ou tradições mágicas. Para a gente começar a entender a construção dessa ideia de celibato, a gente precisa voltar no tempo. Quando a gente vai para o Egito e a gente entende que no Egito existiam escolas de sacerdotes e essas escolas ficavam em cidades especiais, lugares específicos, e normalmente tinha uma divindade ali adorada naquela cidade e os sacerdotes eram treinados nos serviços daquela divindade, esse sacerdote, ele em geral tinha que dedicar sua vida àquilo, porque eram muitos anos de aprendizado, muitos anos para entender toda aquela religião, todo aquele culto. Pegando um outro exemplo, os druidas, por exemplo, que ficavam 19, 20 anos para aprender toda a tradição e só depois virarem druidas. Ou o caso dos pajés aqui na América do Sul, que também passam por treinamentos de 19, 20 anos. Então, óbvio que durante esse tempo, você não tem tempo para mais nada, a não ser estudar e se dedicar aos trabalhos religiosos. Então, não existia um celibato imposto, mas por uma questão de tempo, por uma questão de dedicação ao trabalho religioso, o celibato acabava acontecendo mesmo que involuntariamente. Com o tempo, essa ideia de sacerdote meio que se perdeu em outros povos, mas na Grécia a gente vai ter uma corrente filosófica que é o estoicismo, e o estoicismo vai pregar algumas coisas em específico, como por exemplo, viver baseado na razão, a virtude é o único bem e o único caminho para a felicidade, o indivíduo ele deve negar os sentimentos externos, o universo ele é governado por uma espécie de uma razão universal, a valorização da apatia, e essa apatia é a apatia que a gente conhece, ou seja, é meio que uma indiferença ao sofrimento, às tristezas, às alegrias, é meio que entender que isso é só fruto do mundo externo de onde a gente vive. E um outro valor também era muito pregado, e aí que vai entrar o nosso caso aqui, que é o prazer. Ele deve ser indiferente ao homem sábio. Basicamente, eu estou dizendo através dessa filosofia que os prazeres sexuais, a paixão, essas coisas têm que ser eliminadas porque elas não fazem parte do cabedal simbólico e do cabedal de estudos do que seria um homem sábio para esses caras. Só que o estoicismo é uma das linhas filosóficas que influenciou o cristianismo. A gente, quando estuda o cristianismo, a gente acha que o cristianismo nasceu ali com Cristo. Cristo falou um monte de coisas, anotaram as coisas e a gente vive o que Cristo falou. Na verdade, não é isso. A gente conhece a história de Cristo ali pelo Novo Testamento, né? Principalmente por 4 apóstolos ali que foram escolhidos seus livros para a Bíblia, mas muitos dos textos são de profetas, ou vem de Paulo de Tarso, que nem discípulo direto de Jesus foi. Então existe uma construção no cristianismo que vem passando por muitos anos, inclusive com filósofos cristãos como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Então a gente tem uma construção de uma filosofia. E o início do cristianismo foi muito influenciado pelo estoicismo, pelo neoplatonismo. Então era sabido ali de que esse mergulho pelas emoções externas e o sexo eram coisas que desviavam o homem do seu caminho santo. Então isso começa a ser trazido para dentro da igreja em vários concílios para se debater se dentro da igreja seria permitido o casamento, o sexo, como é que isso seria empregado dentro da nova religião que estava nascendo. Se a gente então pegar São Paulo, tem uma parte que ele fala ali em Coríntios: é bom para um homem não ter relações sexuais com uma mulher, mas devido à tentação de imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria mulher
e cada mulher seu próprio marido. Então aqui São Paulo está falando, obviamente, de que é uma imoralidade a tentação sexual, que o homem não deveria sentir isso, então que talvez o melhor caminho seja o casamento, para que um homem tenha só uma mulher e que uma mulher tenha só um homem. E ele continua: quero que você seja livre de medos. Solteiro, o homem está preocupado com as coisas do Senhor, a forma de agradar ao Senhor. Porém, o homem casado está preocupado com as coisas mundanas, como agradar a sua esposa, e seus interesses estão divididos. E a mulher solteira está preocupada com as coisas do Senhor, como ser santa no corpo e no espírito. Mas a mulher casada está preocupada com as coisas mundanas, como agradar o seu marido. Digo isso para seu próprio benefício, para não estabelecer qualquer restrição sobre você, mas para promover a boa ordem e para garantir o seu indiviso devoção ao Senhor. Bem, aqui claramente ele está dizendo que o ideal seria um celibato, seria você não se preocupar com esses prazeres externos, mas já que eles existem, o melhor caminho seja o casamento. Essa é uma primeira ideia de como esse assunto começa a nascer no meio cristão. E aí alguns concílios vão acontecer, como por exemplo o concílio de Elvira, que é uma pequena cidade numa província espanhola, vai acontecer entre 295 a 302 depois de Cristo, e a gente vai ter ali no primeiro concílio de Nicéia, já em 325 depois de Cristo, o assunto vem à tona nesses dois concílios para falar sobre o celibato. O concílio de Nicéia foi um pouco além, e ele já começou a tratar de que os bispos ou esses homens que exerciam uma posição de ministério, ou seja, os membros do clero, eles estavam proibidos de morar com outras mulheres que não fossem suas mães, tias ou irmãs. Então aqui a gente tem, pode casar? Pode, mas não pode morar na mesma casa. E aí em 1123 aparece o Código de Direito Canônico, que vai instituir o celibato para quem promove o ministério dentro da Igreja Cristã Católica. Padres, bispos, diáconos, todos eles passam a ser celibatários a partir daí. E isso é muito interessante porque tem uma passagem da Bíblia em Timóteo que diz o seguinte: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher só, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Olha que interessante essa passagem de Timóteo, porque ele faz uma provocação, uma reflexão, que se o padre, o bispo, não tem uma família, não tem filhos e não sabe governar a própria família, como ele vai governar a igreja de Deus? E mesmo assim, através de vários concílios, o celibato se torna algo obrigatório dentro da igreja católica. Então a gente passou um pouco sobre essa história da construção do celibato. A igreja católica não é a única que tem o celibato. Se a gente pegar o budismo, por exemplo, ele tem muitos monges que são celibatários. No Japão, lá no século XIX, o imperador japonês, ele aboliu o celibato budista dentro do país. Então lá no Japão isso não acontece, mas em outros lugares acontece. E aí esse celibato, ele é fruto de um entendimento de que Buda, ele não estabeleceu o celibato, nem proibiu o sexo como algo vergonhoso ou pecaminoso. Aqui um parênteses, né? O budismo tem muitas vertentes. Então talvez você seja budista, isso que eu fale agora você não se identifique. Mas a ideia é que o sexo ele pode trazer alguns desejos sensuais e algumas obstruções ao caminho da iluminação. Ele pode te prender na ilusão desse mundo. E como para muitas pessoas o desejo sexual é algo que se torna uma coisa muito constante na vida, algo quase que presente o tempo inteiro, então o celibato seria uma forma de você controlar esse instinto, tirar ele de ação ou não dar tanto poder para ele, para que você consiga chegar no caminho da iluminação. Então o ideal para eles é que o desejo desapareça completamente, e aí o celibato seria uma forma de você se abster desse desejo, de você não alimentar esse desejo, e eles acreditam que esse é um dos caminhos, ou seja, um pré-requisito para que você consiga a iluminação. Para você ter uma ideia, por exemplo, em algumas linhas budistas, os monges ou as monjas não podem apertar a mão de uma mulher ou de um homem, não podem nem se cumprimentar, justamente para que não tenha nenhum contato físico, para que não desperte nenhum tipo de instinto ou de desejo ali naquele momento, que pode ser algo que refreie o caminho da iluminação. E aí aqui vai entrar uma citação de um monge tailandês que viveu entre 1915 e 1986, que é o Ajahn
Fuang. E ele diz o seguinte: a razão pela qual o Buda não permitiu que os monges tocassem as mulheres não é que haja algo errado com as mulheres, é porque há algo errado com os monges. Eles ainda têm contaminações mentais. E isso vai servir para outras religiões, sempre quando a gente vai entender que o sexo não é algo ruim, mas pode te desviar do seu caminho. Para a gente entender também o celibato sobre outras óticas que saiam um pouco da religião e falar um pouco do tabu do celibato de maneira agora mais profunda, a gente pode nomear o celibato em 3 partes: no compulsório, no opcional e no mágico. O compulsório é quando você faz parte de uma ordem, de uma religião que te obriga a ser celibatário. O opcional é quando você faz parte de uma ordem, uma religião que diz que é opcional, obviamente, né? O nome já diz tudo, que é opcional você praticar o não sexo, mas deixa claro que, por ser opcional, eles entendem que o sexo pode ser uma ferramenta que atrapalha o caminho da iluminação dentro daquela senda. E a gente tem o mágico, que é bem interessante, porque o celibato sexual, no mundo mágico, ele pode ser um caminho para uma ritualística diferente. Então vamos lá, começando pelo compulsório. O compulsório, então, ele traz que para você seguir aquela senda, você precisa abnegar completamente o sexo e se tornar um celibatário. E isso inclui não só o sexo com outras pessoas, mas o sexo com você mesmo. Então o compulsório, você não pode ter esse tipo de desejo, ele tem que ser refreado, e isso é algo que é tratado dentro de religiões ou dentro de certas sendas místicas como algo necessário para isso. Por um ponto, a gente tem isso como algo extremamente necessário, porque eles entendem que o sexo pode te desviar do caminho da iluminação. Por outro lado, a gente vê que em muitas dessas religiões ou ordens filosóficas, isso acaba se tornando um problema. A gente vê muitas notícias de abuso sexual dentro da Igreja Católica, entre padres mais velhos, com normalmente seminaristas, ou padres mais novos, ou coroinhas, enfim. Mas isso não é uma exclusividade da Igreja Católica. Existem outras religiões, como a budista, por exemplo, que já existiram denúncias desse tipo de abuso. Isso não é uma generalização. A gente está só dizendo aqui uma construção de caminho que o celibato pode levar e que pode explicar algumas das coisas que a gente vê. Outras são explicadas por outras coisas, como pedofilia, como abuso sexual. E aí é crime, a gente sabe que é crime, e crime tem que ser investigado, e essas pessoas têm que ser presas. Mas eu quero que vocês entendam um pouco que esse tabu do celibato pode construir esse tipo de comportamento, como pode, inclusive, servir como catalisador para outros comportamentos, como, por exemplo, a pedofilia. É uma justificativa? Não, não é. Mas é um caminho onde as coisas podem ser construídas e que a gente tem evidências de estudos em cima disso que apontam para esses caminhos, beleza? De novo, não é uma opinião pessoal, não é algo que eu vivi ou que eu vi. É algo que eu, conversando com psiquiatras conhecidos e lendo alguns estudos, eu cheguei e vi que isso é algo que é estudado e que existem ali casos de que isso se apresentou, beleza? Isso é importante para a gente entender, porque a gente tem o celibato opcional, que são as ordens que tem ou não tem. Então, nesse tipo de ordem, você tem ou uma religião, enfim, você pode escolher se você quer ser celibatário ou não. Pega uma igreja anglicana, por exemplo, onde o pastor anglicano ou o reverendo, ele pode casar, mas ele pode escolher não casar também. Então essa escolha é dele. E muitas igrejas, inclusive, né, que vêm dessa ótica protestante, elas incentivam os sacerdotes a casar. E outras deixam aberto. Se você quiser, você casa. Se você não quiser, não precisa casar. E por fim, a gente tem o celibato mágico, que ele é muito praticado por alguns magistas. Por quê? A energia sexual, ela tá ligada ao nosso potencial criativo, a nossa capacidade de criar. É através da nossa energia sexual que a gente cria vida, que a gente gera vida. E através desses impulsos mais básicos de que a gente se movimenta para que a gente possa agir e tomar decisões ou tomar determinadas ações. Muitas das coisas que a gente faz são movidas por pulsões sexuais, mesmo que a gente não perceba ou não coloque nelas esse cunho sexual. Mas é uma energia que nos leva a criar, nos leva a mudar, a reinventar o nosso dia a dia. Muitos magistas, então, usam isso como uma forma de canalizar a energia criativa. Então usam o sexo através de algumas técnicas específicas para melhorar o fluxo de energia entre os chakras e para melhorar a capacidade
capacidade criativa. E existem magistas que fazem o contrário. Eles não praticam sexo, no caso de um celibato, e aí eles acumulam essa energia criativa dentro deles, ou eles praticam o sexo, mas sem a ejaculação. Porque a ejaculação nada mais é do que a explosão da energia criativa. É a entrega da semente para o solo fértil. Então eles fazem de uma forma de que eles efetuam ali o ato sexual, eles chegam perto do orgasmo, mas eles não chegam ao clímax, eles não ejaculam, para simplesmente, ou a mulher, né, também no caso, não tem o orgasmo, para que naquele momento toda aquela energia gerada durante a cópula, durante o ato sexual, toda aquela energia criativa fique dentro do magista e que ele consiga usar aquela energia mágica para algum intento mágico que ele tenha. Então existem tradições principalmente orientais de algumas yogas sexuais que falam justamente ou de você ter um treino para ter orgasmos de 30, 40 minutos, 1 hora, e aí nesse momento desses orgasmos você canaliza essa energia criativa para os rituais, ou você não chega ao clímax. Muito do tantrismo, né? A gente já falou de tantra aqui no canal, tem um vídeo sobre isso, mas muito desse tantrismo que veio com o cunho sexual para o ocidente, ele fala justamente de não ejacular para guardar a energia criativa dentro de você. Então a gente falou aqui dos tabus, explicou um pouco o funcionamento dessa energia, explicou um pouco de alguns casos aí que esse tabu pode ser levado para um desvio, para uma deturpação, e ao mesmo tempo o quanto esse celibato pode ser saudável ou não, desde que ele tenha um propósito. E eu acho que esse é o grande lance do celibato. Não é nem a imposição, nem a escolha individual de cada um, no sentido de, eu quero porque eu quero, ou eu não quero porque eu não quero, mas é qual é o propósito. Se você vai ser um cientista que precisa passar toda a sua vida estudando ciência, talvez crer em Deus, ou ir numa religião, ou ir numa igreja, não faça sentido para você e não precise, talvez seja uma perda de tempo para você. É a mesma coisa com o religioso, talvez para ele uma relação amorosa, ter filhos, vai tirar dele a capacidade de estudar, de se dedicar a uma vida religiosa. Então eu acho que isso é uma escolha pessoal, que tem que ter a ver com propósito e não com uma imposição. Se para você não faz sentido, por exemplo, ser celibatário, procure um lugar que não exija que você seja. Se faz sentido, procure um lugar que vai facilitar, vai te dar mais ferramentas para que você seja. Beleza? Espero que não tenha nenhuma má interpretação nesse vídeo. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. A ideia aqui foi explorar um tabu na espiritualidade, sem nenhuma opinião pessoal, só contando para vocês como isso funciona. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Esfirras celibatárias ou não para você, você que escolhe. Até lá!